ATVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. E digo minhas saudações porque por conta das reprises eu não posso dar bom dia, boa tarde nem boa noite. Muito obrigado pelo carinho, paciência, gentileza, audiência, que mais uma vez, a senhora e o senhor, permitindo que o nosso programa esteja em sua companhia, muito isto nos alegra. Obrigado pela audiência em Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Friburgo e Teresópolis. Muito obrigado a todos nessas praças. Estamos vivenciando uma semana muito próxima das eleições. Para ser mais exato, já entramos na terceira semana antes das eleições. Faltarão 2 semanas e alguns dias para que as eleições aconteçam. E por conta disso, eu trouxe 2 experientes políticos petropolitanos para nós batermos um papo aqui, dialogarmos a respeito das campanhas e a respeito da eleição. Portanto, caso o senhor venham a perder um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises na página do Facebook da TV Correio da Manhã, na minha página pessoal Bernardo Filho, também no Facebook, na página Conversa entre Petropolitanos, no Instagram da TV Correio da Manhã e no YouTube. Então, é muito fácil de assistir ou reassistir ao nosso programa. Eu trouxe Jorginho Banerjee e Dr. Mauro Peralta para conversarmos sobre política. Fique conosco, é apenas 1 minuto e meio e já voltamos. Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta e, como eu disse, é muito rápido. Boa tarde, Jorge Banerjee. Boa tarde, Dr. Mauro Peralta. Boa tarde. Eu só quero consertar aqui o Bernardo Filho, que falou que eu sou experiente. Experiente é o Jorginho, que foi vereador 4 vezes. Eu sou vereador de primeiro mandato. E ele acabou de dizer aqui para mim que pato novo não dá mergulho fundo, não é? Mas o que a gente puder conversar, a gente conversa, ainda mais que nós temos uma audiência enorme na região serrana, né? Contando a região serrana inteira, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Três Rios, Areal, Pati de Alferes, Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Isso. Vamos, Jorginho. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, até porque vai ser reprisado.
O Bernardo, fiquei duplamente feliz. Primeiro, pelo seu convite mais uma vez. E segundo, está aqui ao meu lado o doutor Mauro Peralta, uma pessoa que a gente tem em alta consideração, um grande vereador, está fazendo um belo trabalho ali na Câmara. Vai ser um bate-papo muito interessante e muito produtivo, pode ter certeza disso. Eu queria começar já botando lenha na fogueira. Nós estamos aí a menos de 3 semanas do pleito, menos de 3 semanas da eleição. Então eu queria perguntar a cada um de vocês como é que estão enxergando, primeiramente, como é que estão enxergando as campanhas aqui na cidade? Bom, eu acho que as campanhas ainda estão muito frias, muito mornas, não sei se é medo da fiscalização, né? Porque os partidos agora têm muito mais bala na agulha que tinha na época do Jorginho, com esse fundo partidário bilionário, né? 6 bilhões de reais. Mas isso vai esquentar. E eu posso te dizer que Petrópolis é uma cidade conservadora, né? Aqui o nosso presidente Bolsonaro vai ganhar fácil e o Cláudio Castro também, porque o Cláudio Castro chegou aqui em Petrópolis antes do próprio prefeito da cidade, né? Nós temos aí obras do Estado na Rua Condé, na 24 de Maio, na Washington Luiz. Se não fosse o Estado, a gente estaria numa situação muito difícil. Então, eu acho que aqui em Petrópolis as campanhas ainda estão iniciando, mas com esse fundo partidário milionário, acredito que vai crescer nessas últimas 15 dias, 20. E você, Jorginho, o que você acha? Olha, Bernardo, como é que estão as campanhas? Então, eu já participei de 2 eleições para deputado no passado, cheguei a ser, inclusive, suplente. É uma eleição muito fria. Eleição de deputado é uma eleição muito fria. Porque o povo, na realidade, ele está mais fixado na eleição maior que a eleição de presidente. O deputado estadual federal, até o próprio senador, ninguém se fala, na realidade, presidente, o governador são o que fica mais ou menos na crista da onda. Então, o povo fica muito alheio e vai decidir a partir de praticamente agora, nas últimas 2 semanas. Aí começa a colocar as coisas nos trilhos, entendeu? Mas como experiência que eu tive de participar, a dica eu ficava doido, porque eu encontrava com um amigo que eu já tinha dado 200 mil papel para ele não sabia o meu número ainda, fica um negócio muito assim, é diferente de eleição de vereador, que fica uma coisa mais calorosa, fica uma coisa mais cidade, entendeu? Eleição de deputado é uma coisa muito assim, que é muito importante, não tenha dúvida disso, mas o povo até então fica um pouco alheio, por isso que eu acho que ainda está morno em função disso. Olha, eu posso dizer para vocês dois que eu também concordo com essa posição do Dr. Mauro Peralta, de que a campanha está muito morna ainda. Mas uma coisa me chama a atenção e me surpreende. A quantidade de equipes, de candidatos de fora de Petrópolis fazendo campanha aqui na cidade. E aí um número muito interessante, que na última eleição para deputado estadual, federal, mais de 900 candidatos conseguiram pelo menos um voto em Petrópolis. Teve candidato aqui que conseguiu 12 mil votos, mas teve candidato que conseguiu 20 votos, 50 votos, 100 votos. Bom, aí nós temos um número interessante, doutor Mauro. O Petrópolis tem um universo de 243 mil eleitores. Notem que esse número ainda não é oficial da Justiça Eleitoral. Eu estou falando um número aproximado, entre 243 e 245 mil eleitores. Muito bem. Então, doutor Mauro, se nós pensarmos que na última eleição tivemos 33% de brancos, nulos e abstenção, que nessa próxima eleição espera-se que esse número seja maior. Tá? Por quê? Eleição para deputado, estadual, federal, senador, governador. O branco, nulo e abstenção, historicamente, é maior do que para vereador e prefeito. Então, eu te pergunto o seguinte. Se nós chegarmos num patamar aí próximo de 40%, aí pega-se 250 mil, se tira 100 mil eleitores desse páreo. Sobram aí 140, 150 mil eleitores. Historicamente, de 30% a 35% dos votos locais
vão para candidatos de fora, historicamente. Ou seja, desses 110 mil, 120 mil votos que sobraram, tá? Nós temos aí menos 50 mil, sobrando um universo de 80, 90 mil votos para serem disputados pelos candidatos petropolitanos. Nós temos vários candidatos petropolitanos aqui. Alguns vereadores, seus colegas, são candidatos. E temos ex-prefeitos concorrendo, é o caso do Bernardo Rossi, e temos ex-candidatos a prefeito concorrendo, é o caso do Elias Montes e do professor Leandro Azevedo. Como é que você enxerga esse quadro com tanto poucos votos em disputa para esses nossos candidatos locais aqui? Na verdade, você ainda superestimou, porque eu acredito que nós vamos ter só 75 mil votos para a metade. Eu falei entre 80 e 90. Para os da terra. E o deputado estadual é do estado inteiro. Os candidatos da nossa terra têm que pegar voto fora também. Se não tiver voto fora, infelizmente, Petrópolis vai ficar sem ter seu representante, né? Eu acredito que o ex-prefeito vai conseguir se eleger, o Bernardo Rossi. Tá? E na parte federal, talvez o Hugo Leal também tem chance de se eleger, e o ex-prefeito de Três Rios, que fez um governo grande, muito bom em Três Rios, tem casa em Itaipava também, tem chance de se eleger aqui. Vinícius Fará. Vinícius Fará. Jorginho, você como é que enxerga o quadro? Olha só, eu sempre tive uma opinião sobre essa situação. A gente não é bairrista nesse ponto. O Petrópolis deveria ser um pouco mais bairrista, até porque é uma cidade, como você acabou de falar, números aí de 200 e tantos mil eleitores, a gente teria condições de fazer até 3 deputados estaduais. Sim, com facilidade. Sim. Mas, e a gente está correndo atrás para eleger um, que eu também concordo com o doutor Mauro Peralta, a chance muito grande do ex-prefeito Bernardo Rossi. Eu acho, pelo que a gente está vendo aí. Mas é uma falha da situação daqui de Petrópolis nesse sentido. Eu acho que a gente teria condições de brigar por um voto mais nosso. Mas ele sai daqui, o doutor falou, não, tem que buscar fora. Com certeza, se não buscar voto fora, não se elege. O próprio Bernardo sabe disso. Se não for buscar voto fora, ele manca aqui na cidade, porque ele vai competir com cidade de 1 milhão de eleitores, a própria capital com 8 milhões, 9 milhões de eleitores. Um bairro lá é praticamente do tamanho de eleitores da nossa cidade, tipo ali, vamos lá, Mangueira, a Rocinha, é muita gente, entendeu? Então, se a gente não... Esse discurso, vamos falar desse jeito, já é de longa data, antigo, vamos votar na cidade, porque temos que ter um representante, isso acaba não acontecendo. E não acontece por quê, Jorge? Olha, confesso que eu não sei. Aliás, sei um pouquinho. O fato da gente estar muito próximo da capital, vamos lá, 50 minutos, 1 hora de carro, faz com que as pessoas venham para cá com mais facilidade. Você vê Friburgo, que está longe, eles conseguem eleger lá, estadual e federal, com 70%, 80% dos votos da cidade. Por que Petrópolis, com muito mais gente, muito mais eleitores, não consegue? Um dos fatores, não sei, mas pode ser também o fato de você estar muito próximo aqui de Caxias, da própria capital. Pode ser. Vocês ambos concordaram que nós devemos possivelmente eleger o ex-prefeito Bernardo Rossi como candidato a deputado estadual. Eu vejo uma dificuldade. Quando eu falei em 80, 90 mil votos sendo disputados em Petrópolis pelos locais, e o doutor Mauro me corrigiu dizendo que era 75 mil, Bernardo precisaria, aqui em Petrópolis, dentro do partido dele, da necessidade de votos do partido dele, alcançar um patamar de pelo menos, no mínimo, 25 mil votos. 25 mil votos representa 33,33% da estimativa do Dr. Mauro. Ou seja, um candidato ficar com 1/3 de todos os votos de Petrópolis. Então, eu sou obrigado a concordar novamente com o Dr. Mauro e dizer, se não buscar votos lá fora, está fora. Claro. E Petrópolis novamente fica sem o representante. Claro. Concorda? Concordo, claro. Não tem dúvida.
Eu só discordo um pouquinho da situação do próprio ex-prefeito Bernardo Rossi. Eu acho que ele pode fugir um pouco desses 75 mil aí e captar um pouco mais. Se nós tivermos um percentual acima disso, pode ter certeza que é voto que migraram para ele. Porque, eu não entendi a tua explicação, Jorge. Nós rachamos de 50-50. O doutor Mauro rachou 50%. Se em vez de ser 50-50 for 60-40, essa diferença aí a mais para a cidade pode ser voto que o Bernardo pode ganhar aqui pelo fato de ele ter sido o ex-prefeito e que sem querer fazer merchandising nenhum, mas essa questão que aconteceu no início da cidade deixou ele numa visibilidade muito boa, tanto quanto o governador aqui na nossa cidade. Mas ele traz um passivo da gestão dele muito pesado, né? Mas executivo é uma coisa, legislativo é outra. Ele fez um bom mandato como deputado quando estava na LERJ. Pois é. E o prefeito acaba fazendo muita obra, acaba atendendo. Então também. Você tem Vai agradar todo realização mundo, óbvio, claro. que você consegue. Eu acho que o outro candidato que vai ter uma votação expressiva aqui também é o candidato Elias Montes. Vai fazer voto aqui dentro de Petrópolis. Vai. Está fazendo uma campanha bem O Elias Montes, ele tem um detalhe. Tem um detalhe aí que é interessante. O coordenador de campanha do Elias Montes é possivelmente o melhor coordenador de campanhas políticas que exista dentro de Petrópolis, da cidade de Petrópolis. Possivelmente não, é o melhor. E por conta disso, o Elias Montes pode ser uma surpresa sim, concordo com vocês. Sabe? Ele está muito bem assessorado, a equipe de campanha dele é top, é de primeira linha. Bem visível, a campanha dele está agora, olha só, ele fez 16 mil para prefeito, né? Exatamente. Uma eleição com 5, 6 disputando, não foi? Foi. Nós estamos hoje perto de quase 1.000 candidatos buscando voto aqui. É diferente. É diferente. O doutor Mauro foi muito feliz quando ele exemplificou os serviços prestados pelo ex-prefeito, quando prefeito, em obras aqui, ali e acolá. Isso dá um marketing muito forte e de retorno de voto para ele, quando as pessoas lembrarem do que foi feito. Esse seu comentário me leva a uma outra situação. O professor Leandro Azevedo, ele fez 23.400 votos. Isso. Foi o terceiro mais votado numa eleição majoritária, uma eleição para prefeito. Sim. Ele vindo agora deputado federal, mesmo com a boa estrutura do Solidariedade, ele é um nome local. O professor Leandro Azevedo é um nome local. É o voto útil, né? Na cidade. Né? Sim. E foi voto útil na última eleição. Sim. Conseguirá repetir esse feito, na opinião de vocês? Olha, se ele tivesse ido para o segundo turno, com certeza o prefeito seria ele. Seria ele, claro. Sim. Tá? Sim. Agora, eu não sei te responder, e eu acho que ele se ligar no mesmo partido do ex-prefeito Bernardo Rossi é ruim para ele. Na vinculação de imagem, A né? vinculação de imagem para ele junto com o Bernardo Rossi. Eram adversários, né? Eram adversários, né? O povo fica meio assim, você falava mal do outro, de repente está no mesmo partido, né? Eu acho que isso vai fazer ele perder algum voto, mas eu também acho que ele vai ter uma votação expressiva. E se ele tiver uma votação expressiva, ele é um potencial, Bernardo, candidato a prefeito nas próximas eleições. Não tenha dúvida. Esse aspecto do Bernardo Rossi estar no mesmo partido do professor Leandro Azevedo, tá? Isso aí são situações partidárias que muitas vezes o político, o candidato não tem como evitar, porque são coisas que vêm de cima para baixo. Então não tem escapatória. Mesmo que você diga, pô, eu não gostaria de fazer uma dobradinha com esse candidato. O partido vem de cima para baixo, bota o dedo na tua moleira e te obriga a aceitar. Não tem jeito. Tanto é que o Solidariedade tem 2 candidatos a deputado federal em Petrópolis. Exatamente. Não, o Lessa e o Leandro. Desnecessário isso para a cidade de Petrópolis. Completamente desnecessário. Mas o quê? Havia uma insistência do Lessa. O Lessa era mais antigo no partido. O Lessa se elegeu vereador pelo partido. Então, são situações que muitas vezes o presidente do partido tem que conciliar. Existe um fator conta, uma conta aí que normalmente fazem, que existe um perigo muito grande de você entrar grande e sair menor. Tá? Isso me parece que vai acontecer nessa eleição com muitos vereadores candidatos. Exatamente. Você gera uma expectativa, você tem que tomar cuidado com muito, você sair menor do que entrou. Isso vai dar um efeito lá na frente que você não tem como mensurar o problema. No caso do Leandro, 23.400 votos
para prefeito, sabe, não quer dizer que isso seja patrimônio do Leandro. Não dá pra Não é sentar em patrimônio. cima, Não dá para sentar em cima. Não. Se ele fizer menos de 15 mil votos, ele cai nessa frase que você falou. Não se credencia a vir candidato a prefeito na próxima eleição. Eu baixaria um mais de pouquinho, 20. eu acho que 10 mil, se ele passar acima de 10 mil votos, pela Se quantidade, credencia. eu acho que ele fez uma votação expressiva pelo que ele está fazendo na rua, em termos de financeiro, que vem uma campanha em vista de outros, está uma campanha muito pé no chão, muito tranquilinho, humilde, vamos dizer assim. Eu acho que se ele passar de 10 mil, já ele vendeu o peixe dele. Você acha que 10 mil o credencia? Não, ele tem que ter mais de 10 mil, pelo menos Não, 15, mais de 10 mil. Pelo menos 15 mil. Aí, foi o que eu falei. Gente, agora, isso que você falou, Bernardo, eu me lembro, acho que o Jorginho era vereador nessa época, o Leandro era o prefeito e não queria que ninguém ganhasse. Exato, E colocou esse é o 4 problema. deputados estaduais da cidade. Então, tinha o João Tobias, tinha o Argenário Moraes, tinha o Gessé Cabeleireiro e tinha a dona Ana Maria Hatz. O Tobias teve 12 mil votos, os outros tiveram, o Moraes 7 mil e os outros menos, 4 e 3 mil. Se tivesse lado um candidato só, o doutor Tobias teria sido eleito, né? Mas não interessava aos prefeitos, né? Que alguém crescesse. Agora, você, por exemplo, falou aí, bota 2 candidatos a deputado federal. Vamos ver quantos candidatos a deputado federal tem da terra. Hugo Leal, professor Leandro. Eu abro um parênteses aí que... Mais ou menos, né? Marcelo Lessa. Esse sim. Tá? Eduardo Brog. O Vinícius Fará, que tem casa em Areal, aí pode ser considerado muito próximo, aí, né? muito próximo, 5. Eu estou esquecendo alguém dos outros partidos. Tem um garoto do PT, o Wesley. 6. 6. Deve ter um dos outros partidos também que eu não conheço. Tá? E deputado estadual, você tem Otávio, tem Gilda Beatriz, você tem Yuri Moura, você tem o barbeiro Fernando Dias, tem mais também, que eu não estou lembrado. Aqui deve ter uns 10. Tá? 10 candidatos Pelo menos. para disputar esses votos, todos 80 mil votos. Se não tiver voto fora, também não leva. Aí deixou de ser uma briga partidária, de cada um colocar o seu candidato, sem pensar a importância de ter um representante na nossa cidade, e nós tivemos agora isso aqui na cidade, quando tivemos um problema. Ô, Jorginho. A proximidade junto com o governador Jorginho, trouxe do recurso rápido para cá. Se o nosso vereador, doutor Mauro Peralta, não consegue um consenso para montar o centrão dentro da Câmara dos Vereadores, como é que você acha que vai haver um consenso para ter um candidato único por Petrópolis? É impossível. Mas não é candidato único por partido. Eu partido acho também que que seja, o Jorginho era vereador na época, que teve. A Câmara de Vereadores fechou em cima do Márcio Arruda. Foi? Dele. Não era não. E o Márcio Arruda se Conseguiu. elegeu. Nós elegemos 2 estaduais, Conseguiu. Márcio Arruda e Leandro Sampaio. O momento era outro, né? Eu lembro disso. Gente, eu preciso... Esse reloginho aqui é mortal. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fique conosco, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas.
Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Muito bem, estamos de volta. Como eu disse, era um intervalo muito rápido. Estamos conversando aqui com Jorge Bonerdi e com o Dr. Mauro Peralta. Jorge Bonerdi, ex-vereador por 5 mandatos? 4 mandatos. E Dr. Mauro Peralta, hoje vereador de primeiro mandato. E estamos falando sobre as campanhas e sobre a eleição. Eu queria mudar o nosso viés, sair um pouquinho aqui do quintal de casa e ir primeiro para o plano nacional. Como é que vocês enxergam a polarização Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula? Como é que enxergam as campanhas Lula-Bolsonaro, Bolsonaro e Lula? Os números de campanha, sendo certo que duas coisas me chamaram a atenção, Jorginho, para você que acredita em campanhas. O IPEC, a sede do IPEC, é dentro da sede do PSOL. Opa! Se não acreditam, por favor, pesquisem no Google. A sede do IPEC é dentro da sede do PSOL em São Paulo. Primeiro dado. Já me leva a ficar com o pé atrás. Segundo dado. O IPEC tem um braço dentro do Instituto Lula. Ou seja, a montagem da metodologia das campanhas é feita dentro do Instituto Lula. Não acreditam? Por favor, pesquisem no Google. O Datafolha, a gente sabe quem é o Datafolha, o que o Datafolha fez nas eleições passadas, quem são as figuras. E apenas o Datafolha e o IPEC dão uma diferença muito grande entre Bolsonaro e Lula, Lula-Bolsonaro. O IPEC hoje fala em 46% Lula, 31% Bolsonaro. O Datafolha fala em 45% Lula, 35% Bolsonaro. Só que Paraná Pesquisas dá 36% Bolsonaro, 35% Lula. Eu queria que vocês comentassem pesquisa e comentassem a postura que os candidatos estão tendo nesse momento, faltando poucos dias para as eleições. Bom, eu quero começar dizendo, Bernardo, que você se lembra da eleição passada. O Bolsonaro não ganhava de ninguém no segundo turno, segundo os institutos de pesquisa. Eu também queria perguntar a Vossa Excelência se o senhor viu as manifestações de 7 de setembro, a quantidade de gente que veio sem mortandela e de graça apoiar. Nós tivemos, segundo a Rede Globo, 85 municípios. E, na verdade, nós tivemos em 540 municípios manifestação favorável ao Bolsonaro. Eles botaram 85. Até que em Petrópolis teve também, que foi comandada pelo vereador Otávio. E eu acho, embora esteja torcendo, porque o meu voto todo mundo sabe quem é, eu vou votar no Bolsonaro, e eu acho que essas pesquisas estão meio furadas. E vocês vão ver quando abrir as urnas, né? Vai ganhar no primeiro turno? Não, vai haver segundo turno. E quanto mais demorar, é pior para o Lula. Quanto menos demorar, e se você for estudar pesquisa, eu sou formado em saúde pública, que a gente faz pesquisa. Pesquisa, se você quiser, se você botar o nome do pesquisado em cima no disco, ele vai ter mais votos que o outro. A pesquisa que vale não é a estimulada, a pesquisa que vale é a espontânea. E para você fazer pesquisa em 5.400 municípios, você tem que ver censo demográfico, você tem que ver quantidade de escolaridade, para ter um número real de pessoas. Eu acho que 1.800 pessoas é um número muito pequeno para você ter uma margem de erro tão pequena de 2%. E a gente já teve exemplo no passado de pesquisa fraudada, né? Há muito tempo atrás, a revista Veja quase que demitiu aquele Augusto, que eu esqueci o sobrenome dele, que era o editor-geral. Augusto Nunes. É porque ele botou a pesquisa lá e saiu completamente errado. O candidato dele no Ceará perdeu a eleição e por uma margem enorme.
E a explicação veio depois, nós não vimos no dia, a gente houve uma curva que ascendeu. Eu não acredito muito, embora eu seja técnico, o Jorginho também é técnico porque a filha dele é médica, estudou isso. E a gente tem que acreditar em pesquisa, nos técnicos, mas tem que ser uma pesquisa bem feita, né? Jorginho, sua opinião? Então, Bernardo, como eu estava conversando nos bastidores antes de começar o programa, eu sempre acredito em pesquisa. E eu tenho bons motivos para acreditar em pesquisa, e apesar de a gente colher informações já, A, B, C, porque quando eu estava como vereador, que era uma coisa meio assim surreal, pesquisa de vereador praticamente não existe, mas quando chegavam informações que existia uma tendência, através de pseudos pesquisas que eram feitas aqui na cidade, onde eu sempre aparecia, sempre entre os 3 primeiros, e eu confesso que naquele primeiro momento eu não acreditava, e quando saiu o resultado e batia, isso foi me colocando numa posição de acreditar. Aconteceu comigo. Mas por que você está falando? Porque aconteceu só comigo, mais ninguém. Mas, isso para mim me deu uma base para que eu tenha que confiar, porque fica difícil. Ontem eu estava escutando aí, vendo as emissoras de TV, logo depois que saiu, passou primeiro no jornal das 9 do Jornal Nacional, depois as outras começaram a analisar dados por dados. Eu vejo uma eleição muito difícil, apesar da gente ver o candidato Lula na frente, mas é muito difícil por como eu não poderia criar agora, a eleição ainda está naquele momento de as pessoas ainda vão começar a tomar decisões, entendeu? Mas, da mesma maneira que o doutor falou com relação ao voto dele, o Bernardo sabe, o meu voto dessa vez vai ser para o Lula, entendeu? Não vou negar isso para ninguém, mas acho uma eleição muito difícil, não tem nada, ninguém ganhou nada ainda. Eles conseguiram polarizar e concordo com o doutor. Quanto mais esticar, fica melhor para o Bolsonaro. Jorginho, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aí na sua fala. A primeira é que você acredita nas pesquisas, porque as pesquisas deram certo para você. Sim. Acontece que todo partido político, ele faz 2 tipos de pesquisa. Uma que interessa a ele divulgar para a imprensa o resultado de uma pesquisa e outra que é pesquisa interna e real para balizamento das ações do partido e de balizamento de campanha. A pesquisa que você teve acesso, de repente, não é aquela pesquisa que foi para o povão, aquela pesquisa que foi para a imprensa. Não, Bernardo, desculpa. Isso é a pesquisa interna do partido. Não, mas não era o meu partido que falava isso para mim, não. Aí tá. Por isso que eu passei a acreditar. Era uma campanha interna de partido. Não, o partido nunca... Normalmente não é divulgado. O partido nunca chegou para mim e disse assim, tu ganhou a eleição. Você quer um exemplo disso? Na última eleição para prefeito, tinha uma campanha que foi para a rua, tá? Que dava Rubens Bom Tempo com larga folga sobre Bernardo. Nem se falava em professor Leandro Azevedo. Estava em terceiro lá embaixo. Aquele menino do PSC, que foi o Jamil Sabra, era o terceiro colocado, não era o professor Leandro. De repente, o professor Leandro começou a aparecer devagarzinho nas pesquisas dos partidos, eles tiveram que divulgar que era o Leandro. E tinha uma pesquisa interna que não foi divulgada, que se a eleição durasse mais uma semana, o Leandro passaria do Bernardo e ganhava o segundo turno do Bom Tempo. Isso não foi divulgado. Então são pesquisas internas de partido, essas pesquisas são verdadeiras. Agora tem aquela pesquisa que o partido encomenda para a imprensa. E essa pesquisa é essa que nós estamos vendo aí todos os dias na mídia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você fala, que o Lula está na frente das pesquisas, tem uma coisa que chama muita atenção. Se você pegar aquele comício no Vale do Angabaú, que o PT esperava 70, 80 mil pessoas e deu menos de 10 mil pessoas, se você pegar essa última manifestação do PT, semana passada, tá? No final de semana, que o PT esperava 10 mil pessoas, não deu 2 mil pessoas, também lá em São Paulo. Se você pegar aquela manifestação do Viaduto do Chá, que o PT esperava X pessoas,
teve menos de 10% de público. E aí você comparar com o 7 de setembro do Bolsonaro, que o doutor Mauro lembrou muito bem, é um negócio assustador. Assustador. Sabe? O que me baliza bem melhor do que as pesquisas, ou pelo menos me dá, para mim, uma ótica um pouco diferente dessas da grande mídia. Ou a ótica diferente do que a grande mídia está apresentando. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Bom, se você pensar direitinho, você vai ver que o Tarcísio em São Paulo está crescendo e vai ser o próximo governador de São Paulo. Concordo. Eu tenho amigos em São Paulo, ele vai ganhar a eleição e os adversários já sabem disso. O Zema vai ganhar no primeiro turno. Sim, e o Cláudio ganha aqui. E o Cláudio tem tudo para ganhar no Rio de Janeiro. Sim. Em Santa Catarina ganha o presidente do governo também. No Paraná ganha o Ratinho Júnior também do governo. E no Rio Grande do Sul deve ganhar o Eduardo Leite, que não é de ninguém, que é do MDB, está com a Simone Tebet. Está ali em cima. Tá. O Bolsonaro tem que ir para o Nordeste, tem que tentar diminuir a diferença no Nordeste. E nas mulheres, né? Aqui eu não o vejo eleitorado isso, feminino hoje está complicando muito a situação do Bolsonaro. Mas ele ganha, vai ganhar no Paraná, no Rio de Janeiro já passou à frente. Tem mais mulher do que homem. Não é toda mulher que vota contra ele. Não, óbvio que não, mas veja bem, eu estou me baseando em dados que a gente colhe das pesquisas que estão chegando, tanto não só nas pesquisas do BTG, do Paraná, da própria Folha, da POPPEC. Existem números muito parecidos. Tanto é que todos esses institutos, num provável segundo turno, dão o Lula vencedor da eleição. Por quê? Quando o Lula viaja... Com diferença de 51 a 38, 39. Quando o Lula viaja... Não, o próprio Paraná disse isso. Quando o Lula viaja, o Lula viaja num jatinho particular que pertence a quem? BTG Pactual. Ora, quais os interesses... Cara, quando os interesses se fundem dessa forma... Você acreditar no instituto deles é brincadeira, porque tem interesse. O BTG está paritário, está dando tipo assim, 41 pro Lula, 36 pro Bolsonaro, está mais ou menos dentro da margem. Eles vão ter que mudar daqui a pouco, cara, para não passarem vergonha. Bom, sem contar que o Lula, os bancos mais ganharam no governo do Lula. Não houve tempo, não. Mas os bancos agora querem derrubar o Pix, rapaz. O Pix, mas só para... O banqueiro está a favor de Lula hoje porque está contra o Pix. O banqueiro está perdendo muito dinheiro com o Pix, rapaz. A Austrália... e o Canadá vão importar o Pix brasileiro assim como a Colômbia. E os Estados Unidos está fazendo o Pix deles, que vai ser lançado no início do ano que vem. Então, pelo menos nisso, nós estamos dando alguma coisa para o mundo, porque o Pix tirou já um trilhão de reais e você bota quanto que os bancos perderam ali. Não, abrindo parênteses rápido, você sabe de quem foi a ideia do Pix? Ele começou no governo do Temer. Agora, não, a ideia do Pix foi do neto do Roberto Campos. Ou seja, filho de peixe, peixinho cara. Sabe? Ele que teve essa brilhante ideia do Pix. E hoje ele é presidente do Banco Central. O Bernardo, uma coisa que eu acho interessante, que a gente analisa dados a dados, a gente escuta, pelo menos, que em faixas salariais, que vão de 1 a 2, até 1 salário mínimo, de 1 a 2 salário mínimo, a diferença é muito grande. Ele começa a mudar o jogo a partir de quem ganha acima de 5 salários mínimos. Aí começa o jogo... Por conta daquela propaganda enganosa de que o Lula tirou o pobre da miséria. Eu não conheço um pobre que o Lula tirou da miséria, rapaz. E tem essa questão do auxílio que veio agora, onde entrou direto nessa faixa salarial até 1 salário. E até no máximo 2 salários. E isso até agora não reverberou. Não deu eco. Não demora. Ainda não deu. Faltam 2 semanas. Pode ser. Gente, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto e meio. Fiquem conosco, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz!
Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Muito bem, voltamos. Conforme eu falei, muito rápido, estamos conversando aqui com o ex-vereador Jorge Banerjee e com o atual vereador Dr. Mauro Peralta. Jorge Banerjee, ex-vereador de 4 mandatos seguidos, e o Dr. Mauro Peralta, primeiro mandato aqui na cidade de Petrópolis. Estamos conversando a respeito das campanhas e da eleição muito próxima agora. Dr. Mauro, eu queria agora sair do plano nacional, e entrar no plano aqui do Estado. 2 candidatos muito fortes disputam a senatoria por Petrópolis. O Romário, tentando a reeleição, e o André Siciliano, ex-presidente da Alerj, conhecido por ser um diplomata com bom trânsito e que conseguiu aglutinar a Alerj. O que se enxerga a respeito do André Siciliano e do Romário nesse momento? Porque os demais candidatos, claro, nós temos outros candidatos ao Senado, mas esses 2 estão na ponta da disputa de ou vai ser um ou vai ser o outro. E é uma cadeira só. Né? Hã? E é uma E cadeira. é uma cadeira só. Bom, eu conheci o Romário quando ele veio aqui fazer a comissão do Senado. Ele veio junto com mais dois senadores na Câmara de Vereadores, e a comissão do Senado foi a primeira que apresentou soluções que possam ser executadas na cidade. Foi ele, foi o senador Carlos Portinho, foi o outro que eu esqueci o nome lá do Ceará que vieram aqui. E o André Siciliano, como você falou, é um conciliador. Também conheci ele e achei uma pessoa, embora você pudesse ter a pecha de ser do PT, extremamente radical, não. Ele é do PT, foi prefeito de Paracambi 2 vezes e na Assembleia teve uma votação até pequena e virou presidente da Assembleia e só não se reelegeu na Assembleia porque a lei o impede senão ele de continuar no mandato. Mas eu acho que o Romário vai ganhar com uma diferença expressiva de votos. Jorginho, tua visão. Então, eu, há 8 anos atrás, eu andei com o meu grupo político, com o Romário aqui pela cidade. E era a primeira vez que o Romário estava vindo. E ele era na época do PSB. E nós andamos aqui na cidade, fizemos uma reunião à noite lá no Bogari. E confesso que pelos números que estão apresentando, e eu não poderia ser incoerência nesse ponto, a gente não vê como outro candidato que se coloque para vencer o Romário, entendeu? Apesar que eu tenho meus senões no mandato dele, eu acho que se não houvesse a chuva aqui, esse problema que houve aqui na cidade, dificilmente o Romário só viria aqui na campanha. Isso aí foram 8 anos. E eu confesso também que eu não posso fazer muita crítica, porque eu não sei o que aconteceu aí de bom que ele trouxe para a nossa cidade nesses 8 anos. É uma cidade vulnerável, conforme toda a cidade do eixo da Serra, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. E como senador, acho que não sei, eu não confesso, então eu não vou ser leviano e falar uma coisa que eu não sei do trabalho dele para ajudar essas cidades aqui do entorno, inclusive a nossa. Então, mas eu também não vejo um outro, apesar do André Siciliano ser um cara, como o próprio vereador falou aqui,
de conciliador, mas acho que custou alargar aquela... No início da campanha ficou aquela... E tem o Molon atrapalhando ele. Ficou aquela dúvida, entra, não entra, sai, não sai, eu quero, você não quer. Aí isso tudo, outro deu a largada, foi, tem nome, tem uma mídia muito forte por trás. Não tem jeito, eu vejo ele como com mais 8 anos de senador, não tem dúvida. E a escolha do Pampolha para vice-governador na chapa do Cláudio Castro, quando todos esperavam? Primeiro, o Washington Reis, que foi impedido pela Justiça Eleitoral de ser o candidato, está com vários processos lá de improbidade administrativa. Aí o Cláudio Castro, pensando em arregimentar a baixada, começou a conversar com o doutor Luizinho, que não é do União Brasil, e aí teria que abrir com o União Brasil. E o Cláudio Castro não queria de forma nenhuma se apartar do apoio do União Brasil. Começou a conversar com o Vinícius Fará, convidou o Vinícius Fará. Vinícius Fará, de sexta para sábado, dormiu vice-governador e acordou fora da cadeira. Isso é muito comum em política, você sabe muito bem disso. Você já dormiu uma vez presidente da Câmara e acordou fora da cadeira. Eu me lembro muito bem dessa história. Então você sabe muito bem que essas rasteiras políticas fazem parte do jogo. Mas como é que vocês enxergam a chegada do Pampolha para vice-governador do Cláudio Castro, já sabendo que ele faz parte daquele grupo dos 40, ele vem desde a época do Sérgio Cabral, né, muito próximo de certos assuntos um pouco mais delicados, né? Ele é um homem muito rico, diga-se de passagem, é dono de uma centena de postos de gasolina no estado. Na realidade não é ele, né, Bernardo? Na realidade, aí permita-me avançar o sinal em cima do nosso vereador aqui, mas eu conheço muito o Thiago, tá? Eu conheço muito o Thiago Pampolha, inclusive eu tive na época de dar o título de cidadão petropolitano para ele, tá? Na realidade, o Domingos nós almoçamos junto aqui na cidade. O Thiago é um político novo, de uma safra nova, entendeu? Uma perspectiva de lá na frente tentar almejar alguma coisa a nível até próprio dele, se ele conseguir o objetivo dele de o Cláudio conseguir vencer a eleição, que eu acho que vai vencer a eleição. Na próxima eleição ele é o candidato a governador? Possivelmente sim, ou pelo menos vai estar na linha de frente para disputar ali. Então eu acho interessante essa mudança política com o nome do Thiago Pampolha, que renovar sempre é salutar, vamos dizer assim, né? E o Thiago pelo que eu conheço, o Thiago, é um político novo. Acho que fez um bom trabalho no meio ambiente. E vai chegar em 2026 com menos de 40 anos. Pois é, exatamente. Ainda não terá feito 40 anos. Nós estamos muito carentes. Aqui da própria cidade, nós estamos com um problema sério de renovação de político com a cadeira maior, que é a cadeira de prefeito. Você sempre Tivemos uma eleição atípica aqui, onde concorreu o professor Leandro Azevedo, mas a gente precisa disso também aqui na nossa cidade. Criar com novas mentalidades, com um novo jeito de tocar política. Eu acho interessante, eu acho muito interessante. E você, o que você acha, vereador? Eu concordo com ele, só que esse negócio de novos, ele está me excluindo daqui. O novo já está na idade, doutor. Eu espero... Olha, está me excluindo também. Estou me excluindo também. Eu quero aproveitar esse gancho, que é muito interessante. Muito interessante esse gancho da idade. Sim. A idade está aqui, né? Não. Porque as conversas que eu tenho tido nas ruas da cidade e nos ambientes que eu frequento é de que o próximo prefeito será um nome outsider, ou seja, um nome de fora dessa política tradicional de Petrópolis. Você acredita que isso é possível, doutor Mauro Peralta? Eu acredito que seja perfeitamente possível. Eu também concordo. Eu acho que tem que renovar mesmo, não tem que ser sempre os mesmos, né? Com os mesmos vícios, os mesmos erros. A política é dinâmica e é ótimo que se renove para que tenha pensamentos novos, que se tem... Petrópolis não pode continuar presa ao passado. Se você aqui no passado você tinha 30 mil tecelões, hoje você não tem 1000. Então a indústria em Petrópolis tem que ser a indústria do turismo. Passa governo, sai governo, cadê o nosso centro de convenções? Você tem que ter um centro de convenções como tem Natal, para os hotéis todos. Turismo dá dinheiro. Aproveitar a violência do Rio de Janeiro e trazer para Petrópolis congressos. Nós estamos mais perto do aeroporto que vários bairros do Rio de Janeiro. Então nós na cidade nós temos um aeroporto. Nós estamos perto do porto do Rio de Janeiro.
Nós estamos com a BR-040. Por que não as convenções médicas serem em Petrópolis? Porque não temos um centro de convenções e o Quitandinha não empresta. Eu, se sou prefeito, eu ia pressionar o Sesc Quitandinha a voltar a fazer o que era feito antigamente. Você sabe que se você fizer um casamento no Quitandinha, você ganha maquiador, cabeleireira, uma entourage enorme de gente, então que um casamento traz de dinheiro para a cidade. E é preciso que você tenha um centro de convenções. Se você não tem um centro de convenções grande, você não vai trazer. Claro. Então precisa ter ideias novas, sim, eu concordo com o Jorginho do Barelli. Olha, aproveitando o gancho do doutor Peralta, minha filha se formou tem 3 anos. A formatura dela foi em Juiz de Fora. Porque todos os anos está sendo? Porque não tem um centro de convenções compatível com o tamanho do evento. E quanto dinheiro perde nessa formatura? Muito dinheiro. Se perde muito. A cidade, eu lembro que na época gerava em torno de quase 30 milhões que deixou de entrar na nossa... Por ano? Por ano. Só num evento? Num evento. Imagina nos outros. Quanto custa um centro de convenções? Olha só, falta muito tempo ainda para a eleição de 2026. Tá? 24? Falta muito tempo ainda para a eleição de 2026, mas em 2024 nós teremos eleição... Onde eu chegar? Não deixou eu terminar agora. Mas em 2024 nós teremos eleição para prefeito. Bom Tempo assumiu em dezembro do ano passado, já se passaram aí 10 meses, 11 meses de governo, passou por 2 tragédias na cidade, não fez uma boa gestão com relação a essas 2 tragédias, deixou muito a desejar para a população. Como é que você enxerga que Bom Tempo tem tempo de se recuperar para ser candidato à reeleição? Como é que você enxerga a eleição em 2024 aqui para Petrópolis? Olha, o político é o ser que ressuscita. Tá? Então, ressuscitar sempre é possível. E enquanto há vida, há esperança. Então, eu respondi que tem chance sim. Nós já tivemos casos aqui, esse político está morto, aí 2 anos, 1 ano depois ele está eleito de alguma forma, de algum cargo. Concordo, não existe isso, eu acho que a política tem essa dinâmica de quem está no ostracismo e de repente está logo lá em cima. Isso aí... Mas um nome novo, alheio à política, conforme eu falei, um outsider... Teria muito mais chance de que... Nós temos um problema sério, na minha visão, chama-se partido político. Acho que tem que haver um consenso aí. Os partidos acabam criando situações que impedem um bom candidato de ser o candidato em fruto de algum acordo que vai beneficiar alguma coisa lá na frente. Isso acaba atrapalhando novas lideranças que surgem no mercado político, vamos dizer assim. Eu fui impedido, quando o Paulo Mustrange ganhou a eleição, de ser candidato a prefeito. Olha só. Foi retirada a minha eleição pela cúpula partidária em troca de tempo para o Alckmin em São Paulo. Eu era pré-candidato ao PSDB, poderia não ganhar, mas poderia até decidir a eleição no segundo turno e fui retirado. Nossa. Então, outra coisa. Ele está falando aqui agora, e eu estou me lembrando de uma conversa dentro do Petropolitano, quando o Bernardo, quando o Mustrange foi candidato, que era o candidato, porque o Ronaldo vinha mal das pernas, que o Ronaldo era o candidato do Bom Tempo, e teve essa história. E eu estou me lembrando dessa história agora que você falou, cara. Efetivamente. Olha, gente, a gente está chegando muito... Rapidinho. Olha só, até para falar para os nossos telespectadores, que isso não foi combinado não, que eu não sabia desse detalhe do doutor com relação à possível candidatura dele então, a prefeito. Isso corrobora tudo que nós estamos falando aqui, porque se não houver uma ajuda... negociações dos partidos. Exatamente. Aí se ele sentir que ele é um bom candidato, vem a tesourada, se não houver... aquele etc. Jorginho, 2 minutos para suas despedidas. Olha, Bernardo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o seu convite. E esse convite ficou muito mais, deu mais brilho quando eu cheguei aqui no estúdio e vi a presença do Dr. Mauro Peralta, que tenho em alta conta. Parabenizo ele por ser um grande vereador aqui na nossa cidade, pelo belo trabalho que vem fazendo. É um político, a gente fala assim, o político não está na idade do político, não importa, importa o que ele pensa, o que ele pode trazer de coisas boas. O Dr. Mauro Peralta é um desses. E esperar que daqui a 3 semanas, né, o país vai haver uma mudança. Agora, de que forma, eu não sei.
entendeu? Confesso que não sei, porque existe expectativa de um lado e do outro. E no nosso estado que vem sofrendo há anos e anos aí, eu acredito que a gente precisa realmente de uma coisa que tire toda essa casta de coisa ruim que aconteceu nos últimos anos aqui. Eu confesso, eu não tenho intimidade não quero aqui fazer campanha para A ou para B, mas a gente torce para que aquele que vença faça o nosso estado crescer de novo. Eu quero agradecer ao Bernardo, ao Jorginho do Banerj, e quero dizer que eu quero continuar como vereador a fazer tanto como ele fez como presidente do Lion, que deu toneladas de comida para os outros. Se eu conseguir seguir o seu exemplo, eu vou conseguir ajudar muita gente. E no dia da eleição, não se esqueça, bota 22. Muito obrigado. E São Gazinho, precisamos eleger um deputado da nossa terra. Isso é importante. Isso a gente escuta sempre, né? E nem sempre a gente consegue. Mas tudo bem. Tá feito, isso está lá em Três Rios, né? Esse programa tá feito o convite lá em Três Rios, né? Me desculpa o povo de Três Rios, mas eu tenho que ser. Candidato de Três Rios. Candidato de Três Rios. Candidato de Três Rios, que está aqui com a gente, né? Também. Não, o Fará é um excelente. Claro, excelente eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Fará também. Muito. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Caso, repito, tenham perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises aqui do canal, ou mesmo na página do canal na internet, no Facebook, né? TVC, a página do canal no Facebook, na minha página pessoal Bernardo Filho, na página Conversa Entre Petropolitanos, também no Facebook, ou então no Instagram e no YouTube. Gostaram? Pois muito bem, semana que vem tem mais. Eu quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus, tá? E lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. TVC, a TV do Correio da Manhã.